De monumentos magníficos a templos imponentes, as relíquias de poderosas civilizações nos permitem vislumbrar as glórias do passado. Essas antigas pedras demoraram a revelar seus segredos. Vestígios das sociedades que aqui floresceram foram enterrados ou corroídos pela passagem do tempo. Mas agora cientistas e historiadores trazem à luz novas imagens do passado. Esse conhecimento nos permite vencer a barreira dos séculos e conhecer essas fascinantes sociedades, devolvendo-lhes a vida. Reinos de poder e glória. Nos milênios que antecederam a Era Moderna, várias civilizações nasceram e prosperaram. Tinham riquezas extraordinárias, cidades magníficas, e suas conquistas artísticas, políticas e militares raramente foram igualadas. Mesmo hoje, o legado que deixaram nos impressiona. Séculos antes da tecnologia da qual hoje tanto dependemos, essas civilizações descobriram modos diferentes de criar seus impérios. Como procederam? E por que, finalmente, todas fracassaram? Poder e glória na antiguidade. Oitocentos anos antes do nascimento de Cristo, os navios de uma antiga marinha vagavam pelas águas do Mediterrâneo. Pertenciam a uma série de belas cidades ao longo da costa do atual Líbano. Mas a verdadeira paixão desse povo navegador, os fenícios, era o comércio. Viajavam grandes distâncias, desenvolvendo uma ampla rede comercial. Uma de suas viagens viria a mudar o curso da história, pois levaria ao surgimento de um novo e poderoso império. Aqui no litoral norte da África, descobriram um porto natural perfeito e fundaram uma colônia que chamaram de Cartago. 300 anos depois, Cartago, uma cidade isolada no norte da África, tornou-se a sede de uma das maiores potências navais e comerciais da antiguidade. Mas o que fez a grandeza de Cartago? Carthage's rise to power owes a lot to its seafaring traditions and its maritime power. It begins as one colony, but it sets out its own colonies, its own trading ports, so that it can go and exploit all the markets, all the sources of production, all the rich mineral resources of the ancient world. So the Carthaginian Empire is based fundamentally on trade. Os fenícios tradicionalmente partiam com as mercadorias de sua pátria no Oriente Médio. A base em Cartago lhes permitiu estender seu domínio em direção a oeste e também lhes trouxe uma nova oportunidade. No interior de Cartago, um vasto território estava disponível para a atividade agrícola. Mas, infelizmente, as chuvas eram escassas e incertas. Hoje, evidências ocultas nas ruínas mostram como os cartagineses resolveram o problema. Estes são reservatórios de água revestidos de concreto impermeável, uma inovação que possibilitou a armazenagem e o transporte da água. E os reservatórios foram só o começo. Os cartagineses criaram uma extensa rede de canais que levava a chuva abundante que caía no litoral até as terras áridas do interior. Isso bastou para dar vida à terra ressecada.
Os cartagineses também faziam rodízio de lavouras e usavam fertilizantes. Sob esse diligente regime, as fazendas passaram a produzir abundantes colheitas. Tâmaras e romãs, uvas para o vinho e grãos como milho e trigo. As lavouras alimentavam a cidade e seu excedente financiava a expansão do comércio. Eles vendiam figos aos gregos, romãs e amêndoas aos romanos e grãos aos espanhóis. Logo, seus navios já alcançavam o oeste da África e a Grã-Bretanha. Como o transporte por terra era lento e difícil, as mercadorias eram escassas e valiosas. A eficiente frota mercante cartaginesa encontrava pronta demanda aonde quer que fosse. A riqueza do império não parava de crescer. E em nenhum lugar essa riqueza era mais visível do que na própria Cartago. Cartago era um triunfo de planejamento urbano. Contava com grandes prédios públicos, templos graciosos, notáveis bibliotecas e casas de até 6 andares com frescos e viçosos jardins. Era uma cidade de dimensões grandiosas. The houses are very well built, very spectacular. The cities are very well ordered, very neat. Everything is well done. There are lots of consumer goods available. It is a prosperous society. The Carthaginian citizens themselves, and particularly the better off, which is quite a significant part of this small citizen body, live by the standards of the day a very, very luxurious lifestyle. Os mercadores que geravam essa riqueza haviam herdado séculos de experiência comercial. Seus ancestrais fenícios haviam inventado uma escrita própria para registrar as transações. Um novo alfabeto. No século III a.C., as apuradas técnicas comerciais dos cartagineses haviam gerado prosperidade, mas também um novo obstáculo. Com sua riqueza exuberante e bases espalhadas pela Sicília, Espanha e o atual Marrocos, os cartagineses haviam se tornado vulneráveis a vizinhos invejosos. Por tradição, nem agressivos nem belicosos, eles passaram a buscar meios de se defender. Cartago abrigava um porto duplo, uma estrutura única e extraordinária e uma das maravilhas do mundo antigo. Havia apenas uma entrada estreita e podia ser totalmente fechada com pesadas correntes de ferro. No porto externo ficava a frota mercante. Mas o porto interno, capaz de abrigar mais de 200 navios, guardava um tipo diferente de embarcação. Com um característico esmero, os cartagineses haviam criado uma frota de guerra de primeiríssima linha. The Carthaginian navy protects Carthaginian trade, defends Carthage's dominance for centuries on end. And it does it most of the time not through fighting. It doesn't have to fight because everyone is so intimidated by it. The Carthaginians lead the world in some of the design of warships, but what's particularly innovative on their part is their method of construction. A estrutura do navio era dividida em componentes e cada parte era feita separadamente. Os trabalhadores seguiam instruções exatas. Os planos especificavam cada junta e curva. Carthaginian warships were built to a standard plan, almost like a huge model kit. You had this design and you cut out each of the individual pieces of timber. You then painted up numbers on them, instructions like cut here to shape them and also to show which one joined on to the next one. This meant that all you needed was the basic plan, and then any carpenters, any craftsmen who didn't necessarily have to be shipwrights could start producing these ships very, very quickly. Carthage was capable of building a large fleet in an incredibly short time. Essa antiga versão de uma linha de montagem moderna permitiu a Cartago ter uma esquadra insuperável.
Era nessa esquadra que Cartago concentrava seu poder de defesa. Não mantinha um exército tradicional, mas pagava mercenários quando necessário. Cartago considerava sua esquadra invencível. E durante séculos realmente o foi. Mas no século III a.C., a supremacia cartaginesa no Mediterrâneo foi desafiada por Roma. A tensão culminou na disputa pela Sicília. A ilha, pequena, mas estrategicamente posicionada, era uma base comercial importante para Cartago. Em uma série de ataques vigorosos, Roma tomou a Sicília, venceu a lendária armada cartaginesa, expulsou os mercadores e deixou Cartago diante da catástrofe. Para garantir seu futuro, Cartago tinha de desafiar Roma e recuperar o controle sobre o Mediterrâneo. Mas os romanos, prevendo represálias, haviam aumentado as patrulhas marítimas, e sua marinha era agora mais numerosa do que a de Cartago. Enquanto a situação piorava, um novo líder cartaginês emergiu. Ele se tornara famoso como general na Espanha. Chamava-se Aníbal Barca. E acreditava que a única saída era atacar a própria Roma por terra. Era uma decisão dramática para uma nação que se considerava uma potência naval. Apresentava problemas que teriam detido um general menos corajoso. Por exemplo, o fato de Cartago não ter um exército regular. Mas Aníbal estava decidido. Ele recrutou um exército de 50.000 mercenários de países diferentes, falantes de línguas distintas, e planejava recrutar mais quando chegasse à Itália. Com a rota marinha obstruída, ele decidiu conduzir seu novo exército por terra, seguindo ao norte pela Espanha e França até entrar na Itália. Era um plano temerário e audacioso. Marchariam 4 meses antes de sequer começar a guerra. E entre Aníbal e Roma erguia-se um enorme e assustador obstáculo: os Alpes. A travessia dos Alpes foi um dos planos mais brilhantes e arriscados da história militar. Tornando sua campanha ainda mais extraordinária, Aníbal decidiu levar 38 elefantes como animais de carga, além dos tradicionais cavalos. Ninguém sabia como se sairiam nas montanhas. Mal haviam começado a subida quando os primeiros perigos surgiram. Tribos montanhesas hostis lançaram uma série de ataques de guerrilha contra o lento comboio. Empurraram imensas pedras sobre o indefeso exército, que passava pelos estreitos caminhos entre as montanhas. Para os sobreviventes que venciam os últimos e mais altos desfiladeiros, o frio extremo, as trilhas geladas e os deslizamentos eram verdadeiros testes de perseverança. Hannibal knew how to inspire soldiers of all these different nationalities, to make them go a little bit further, to fight a little bit harder, to keep them going when everything seemed hopeless. Finalmente, o exército de Aníbal chegou às terras amenas do norte da Itália. Em apenas 15 dias, ele havia realizado o que todos julgavam impossível. Aníbal vencera a aposta, mas perdera mais de 15.000 homens, centenas de cavalos e quase todos os seus famosos elefantes. Aníbal reagrupou seu exército e começou a se preparar para a batalha. Para seu alívio, nem todos no norte da Itália eram aliados de Roma. Tribos locais desaprovavam a interferência romana e concordaram em unir forças e treinar com os homens de Aníbal.
Mesmo assim, seu exército heterogêneo parecia não ser páreo para as bem treinadas e equipadas divisões romanas enviadas para combatê-lo. Mas quando os dois exércitos finalmente se encontraram na Batalha de Ticino, Aníbal surpreendeu a todos. Superou a tática dos generais romanos e conquistou uma retumbante vitória. Foi o começo de uma campanha gloriosa. Durante os 15 anos seguintes, Aníbal e seu exército de mercenários varreram a Itália, conquistando terras e glórias para Cartago enquanto Roma lutava para deter seu avanço. Mas com o passar do tempo, os recursos de Aníbal diminuíam. À medida que se aproximava de Roma, a lealdade aos romanos aumentava e ele não podia mais contar com reforços locais. A um passo de conquistar a vitória, sua campanha começou a perder força. When Hannibal's in Italy, he's won his victories, the Roman Republic is tottering. What he wants is more troops, more money, so he can complete this victory. He can finish Rome off finally. And he sends deputations back to Carthage, letters back to Carthage, to ask for more men, ask for more money, all the necessary things to continue the war. He gets very, very little indeed. So the Carthaginian government at home is not committed to the war to the same degree that Hannibal is, and he doesn't get the support. It's a big contrast with the way the Romans are fighting, where everyone is behind the Senate and behind the war effort. Problemas acossavam os cartagineses. Durante os anos da campanha de Aníbal, a riqueza de Cartago minguou. Todas as rotas comerciais haviam sido bloqueadas pela expansão romana. Os romanos haviam derrotado Cartago em todo o Mediterrâneo e queriam estender a vitória até a Itália. The Romans are nervous that this former enemy might grow strong again. They might not be a threat now, but if we leave them, they could easily come back, and then next time maybe we won't be so lucky and we won't be able to win. So the Romans are frightened, and they decide to remove Carthage. They give the final ultimatum. The Carthaginian government is told, either uproot your city altogether and move it away from the sea, so it ceases to be a port, or we'll fight a war against you. Cartago não acatou o ultimato do inimigo, e os romanos organizaram um ataque coordenado. Bloquearam a cidade, paralisando seus portos e interrompendo seu comércio vital. O cerco durou 3 anos, até que Cartago finalmente foi reduzida a ruínas. A cidade, elegante e bem planejada, foi consumida pelas chamas. Com a destruição de seu império comercial, Cartago tornou-se apenas uma relíquia na costa da África. Somente um legado restou. O alfabeto dos fenícios, aperfeiçoado pelos cartagineses, foi adotado pelos romanos e tornou-se a base de quase todas as línguas ocidentais. Mas foi uma herança involuntária. Cartago, cuja grande civilização fora movida pelo comércio, não buscara disseminar sua influência cultural. Roma, no entanto, era guiada por um propósito bem diferente. Os romanos almejavam o controle total sobre as sociedades que conquistavam. E perseguiam essa meta com determinação. No emergente mundo europeu e mediterrâneo, era a filosofia romana que triunfaria.